Bom, todo mundo viu o noticiário, os Estados Unidos está pegando fogo, aliás, literalmente, né? Incendiaram uma delegacia, alguns prédios, enfim. Tudo começa com o assassinato de um suspeito por um policial e uma situação manjada já demais pela gente, né? O suspeito é um homem negro e o policial um homem branco. A morte foi por asfixia num processo de prisão, George Floyd, o nome do homem assassinado. E ele não resistiu à prisão, não houve nenhuma tentativa de fuga, nem nada do tipo. A história é um pouco confusa sobre a acusação. Ele teria pago numa loja de conveniência com uma nota de US$ 20 falsa, enfim. Ele alega não saber que a nota era falsa, mas são de menos, né? O fato é que era um homem desarmado que não resistiu de nenhum modo à prisão e foi assassinado de modo bárbaro, com um policial asfixiando ele com o joelho e outros dois policiais assistindo a cena e, enfim, foram coniventes com a coisa toda. Quem quiser conhecer um pouco melhor a história do que se passou nos Estados Unidos, eu vou colocar agora no nosso chat um link para um vídeo. A indignação aflorou, americanos indignados com tudo que se passou foram às ruas, e foram às ruas em muitas cidades, e foi quase que uma semana inteira de protestos diários, protestos que elevaram o tom da crítica ao que se passou, né? Protestos que terminaram com a invasão e o posterior incendiamento da delegacia e, enfim, saques em lojas. Uma parte dos manifestantes, sobretudo aquelas lideradas por figuras religiosas e políticos e tal, pregavam uma manifestação ordeira, um protesto pacífico, mas houve episódios de quebradeira. Bom, enfim, toda essa história está contada por um episódio. Eu vou colocar aqui do lado do nosso chat agora, estou copiando o link. Houve evacuação dos prédios. A delegacia que foi incendiada, por exemplo, não morreu ninguém, não houve assassinato. Foi só a destruição do objeto delegacia. Que tem um link aqui que eu acabei de compartilhar com vocês no YouTube, que é de um canal chamado Meteoro Brasil. É um canal mantido por um jornalista independente que, enfim, passa limpo algumas matérias que saem na imprensa. E, enfim, é um vídeo bastante esclarecedor. E, enfim, esse vídeo tem, na minha opinião, uma única falha, porque reproduz. Foi um vídeo feito no calor dos acontecimentos. Esse vídeo tem uma única falha, porque retrata uma cena que é uma live do presidente Bolsonaro e alguns de seus ministros e aliados, fazendo um brinde com um copo de leite. E essa cena é retratada como sendo um gesto de supremacia branca. Isso é um erro completo. Tá? O que o Bolsonaro estava fazendo era acompanhar um desafio lançado pela sua ministra da Agricultura de apoiar os produtores rurais que estavam fazendo uma campanha para elevar o consumo de leite e derivados de leite, queijo, essas coisas todas. Então, é um gesto de apoio ao produtor rural brasileiro. Bom dia, Herbert. Bem-vindo aí. Está tudo em paz. Fica à vontade. Essa guerra de versões, né, sobre o brinde do presidente Bolsonaro rendeu. Muitos, inclusive meios de mídia, tomaram o tal do brinde como sendo um gesto supremacista. E depois disso, um dos filhos dele, o Eduardo Bolsonaro, e o Alan, né, que é um cara que trabalha no marketing aí do governo, até ficaram zombando da crítica feita.
e aí celebraram tomando copo de leite propositalmente em cima do incidente, mas enfim, que as consciências deles um dia revejam o gesto. Tudo que se passa nos Estados Unidos, que está no link que eu coloquei aí do Meteoro Brasil, um vídeo explicativo muito, muito conciso, interessante, mas tudo que se passa lá teve reflexos diretos no Brasil. Né? E por que eu estou dizendo isso? Uma semana antes, por causa de uma ação da polícia, um adolescente de 14 anos foi morto dentro de casa, baleado pelas costas. Né? É aquela falta de respeito típica de quem vive nas favelas ou próximo delas. Né? E ontem mesmo houve um protesto na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que era uma manifestação de apoio à luta por igualdade racial nos Estados Unidos, traduzindo também para as questões do Brasil. Né? Então, como a gente está aqui no Brasil, eu gostaria de que a gente iniciasse a nossa reflexão por aqui, pelo que se passa no Brasil. E antes da gente começar a conversar sobre o que se passa no Brasil, eu fiz assim uma reunião de documentos que deveriam embasar o nosso ponto de vista. A gente tem que olhar para determinadas questões a partir de um determinado ponto de vista. E é com eles que eu queria trabalhar. Antes de, porém, a gente olhar para esses documentos todos que eu apontei, eu gostaria de responder a pergunta que me foi dirigida no chat. E a pergunta era se eu estava, não lembro exatamente a redação, se eu estava ou não de acordo com aquela expressão de fogo nos racistas, né, uma coisa assim. E eu queria dizer que, da minha parte, como em obediência às minhas opções de valores éticos, eu sou absolutamente contra a violência. Eu acho que uma sociedade de paz se faz com ausência de violência e não endereçando a violência aos meus adversários. Então, sempre que alguma coisa acontece e eu não concordo com ela, eu me posiciono sempre empregando métodos ativos de não violência. Ou seja, a crítica sem dela desdobrar violência física ou simbólica. Portanto, não, eu diante de um racista ou de um fascista ou de um nazista, eu não teria a iniciativa de agressão a essa pessoa, por mais que eu ache que ela faça mal à coletividade e sociedade em que a gente vive. Bem, depois de... Não custa lembrar que é muito legal a gente olhar alguns movimentos importantes. O primeiro deles é que a Índia, colônia da Inglaterra, conseguiu a sua independência em 1948, empregando métodos ativos de não violência e desobediência civil. Então, para quem diz que métodos de não violência não funcionam, pois é, um país conseguiu colocar de joelhos a maior potência, uma das maiores potências do mundo naquela ocasião, e conquistar a sua independência de modo não violento. Uma outra perspectiva importante é que o próprio movimento negro nos Estados Unidos derrotou as legislações de segregação racial nos anos 60. Uma das maiores lideranças daquele processo foi um pastor evangélico, Martin Luther King Jr., que era leitor do Mohandas Gandhi, né, o líder indiano, e com base nas ideias do Gandhi, ele iniciou um movimento também de desobediência baseado na não violência, e a maioria do movimento por direitos civis nos Estados Unidos seguiu essa linha e conquistou, de fato, a mudança legislativa que garante a igualdade entre brancos e negros nos Estados Unidos, igualdade tão desrespeitada até hoje, mas
que eu estou querendo marcar é que não necessariamente eu preciso de movimentos armados ou violentos para obter conquistas populares relevantes. A história tem esses exemplos, pelo menos, para contar de movimentos que seguiram caminhos alternativos e que conquistaram os seus objetivos desejados. Bom, feita essa abertura, eu gostaria rapidamente de projetar aqui um documento que eu fiz uma breve coletânea de textos normativos da educação brasileira, para que a gente dê uma olhada. Tá? A conexão aqui está muito lenta, está travando tudo de vez em quando. Peço a vocês um pouquinho de paciência. Bom, o primeiro documento que eu gostaria de mostrar Oh, Deus. Tentando abrir aqui um apanhado de normas sobre educação para a gente poder conversar. Então, logo o computador permita que isso aconteça. É, eu estou com muita dificuldade de conexão aqui. Vocês confirmem, por favor, que vocês estão enxergando essa tela aqui, com texto escrito. Está rolando, né? Então, eu recortei primeiro alguns trechos aqui da Constituição Federal no Brasil. Eu estou querendo pegar bases éticas, que a gente tenha elementos para poder olhar essas crises particulares, né? Então, o que diz a Constituição brasileira? No artigo 1º, né? A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Então, o Brasil é uma democracia, é o que diz o artigo 1º da Constituição. E tem alguns fundamentos, né? Fundamento número 3 e o 5 me parecem muito importantes. O fundamento número 3 diz que é um dos fundamentos da República Brasileira a dignidade da pessoa humana. Todas. E o fundamento número 5, pluralismo político. O que isso quer dizer? Que a diversidade de opiniões entre todos nós é um preceito constitucional fundamental, né? Ela não deve ser entendida como um defeito ou qualquer coisa semelhante. O artigo 3º também me parece muito importante da gente olhar. O que diz o artigo 3º da Constituição Brasileira? Objetivos fundamentais do Brasil. Quais são os objetivos fundamentais nossos como país, como nação? Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, a liberdade e a justiça são fundamentos, objetivos da nossa república, né? Tal como reduzir as desigualdades e erradicar a pobreza. Mas muito bem, o que eu quero marcar agora? 4. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, etc, etc, etc.
Então, a Constituição brasileira afirma que nós somos uma democracia, que nós temos apreço pela dignidade da pessoa humana, que o pluralismo político, ou seja, as múltiplas ideias sobre política, são uma coisa positiva, um fundamento, e que a gente tem que promover o bem de todos sem os preconceitos de origem, raça, etc. Ou seja, do ponto de vista dos valores constitucionais brasileiros, os manifestantes nos Estados Unidos estão do lado correto. Apesar de eu ter críticas aos exageros do ponto de vista da destruição material ou de episódios de agressão, de fato, é contrário a todos esses valores o fato de um policial assassinar um suspeito negro da maneira como aconteceu. E é muito importante a gente tentar trazer essa discussão também para o Brasil, né? De que maneira também a gente não está violando essas afirmações constitucionais ao registrar as, as repetidas mortes de adolescentes e crianças nas favelas brasileiras por conta da situação de guerras, drogas, confronto armado e coisas do tipo. Passemos em seguida para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB. A LDB reafirma todos os valores constitucionais e acrescenta lá o artigo número 27. O que diz o artigo número 27? Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Ou seja, o currículo da educação básica, a nossa escola é uma escola básica, o nosso currículo, olha a diretriz número 1 para o nosso currículo, o que vocês deviam aprender. A LDB deseja que vocês aprendam o que vem no número 1 aqui. Aqui, número 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, os direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Ou seja, a LDB quer que vocês, estudantes, conheçam aqueles preceitos constitucionais que eu citei. Por quê? Porque se vocês tiverem conhecimento disso, vocês serão formados como cidadãos defensores da ordem democrática. Espera de vocês, né? E, uma vez mais, racismo, evidentemente, vai de encontro, vai confrontar esse bem comum e a ordem democrática. Olha como acontece essa repetição. Em 2014, foi votado pelo Congresso e aprovado o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, o PNE, é uma lei, uma legislação. E o que diz o PNE? Artigo 2º, diretrizes do Plano Nacional de Educação. Vamos dar uma olhada nessas diretrizes. Diretriz terceira, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Podia ser mais claro, né? Ou seja, o Plano Nacional de Educação afirma, na sua diretriz número 3, que a educação brasileira precisa se preocupar e formar para a cidadania, especificamente uma cidadania que preveja a erradicação de todas as formas de discriminação, o que, é claro, configura uma crítica frontal ao racismo, né? O racismo e essa diretriz não combinam. 5. Formação para o trabalho e para a cidadania, ou seja, repete a ideia de que a escola precisa preparar vocês para o exercício da cidadania adulta, né? Com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam a sociedade. Quais são os valores éticos e morais que fundamentam a nossa sociedade? São os valores expressos pela Constituição, ou seja, dignidade da pessoa humana, pluralismo de ideias políticas, igualdade, democracia, etc, etc, etc. E, finalmente, o Plano Nacional de Educação tem a diretriz 10, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade. Ou seja, o respeito a direitos humanos, ou ao tratamento da humanidade como
ser igual, ser dotado de direitos, é fixado pelo PNE como uma coisa importante e é associado à diversidade. Diversidade é todo tipo de diferença entre seres humanos, né? Entre gordos e magros, altos e baixos, homens e mulheres, pretos e brancos, enfim, tudo isso corresponde à diversidade que precisa ser respeitada segundo o Plano Nacional de Educação. E aí eu peguei também um fragmento de texto das diretrizes curriculares nacionais, de sigla DCN, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Agora congelou aqui para mim. Vamos descongelar. Santo Deus. É uma dificuldade danada. O Webex trava toda hora na minha máquina. Só o Webex. Eu consigo dar aula pelo Zoom, pelo Microsoft, mas o Webex. Bom, destravou. Então, olha só. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Tem um capítulo chamado Direitos Humanos como Princípio Norteador. Ou seja, as escolas precisam elaborar o seu currículo considerando as diretrizes nacionais, e entre elas tem um capítulo que desenvolve justamente aquele aspecto 10 do PNE, Direitos Humanos como Princípio Norteador. Aí um fragmento do texto, olha só o que diz esse texto. Este respeito aos direitos humanos constitui irrevogável princípio nacional. Dá para entender a ênfase? Irrevogável. Pois nossa Constituição, já no seu preâmbulo, declara as instituições de um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. A gente pode enfatizar o sem preconceitos. Mais adiante, o texto diz o seguinte: educar para os direitos humanos como parte do direito à educação significa fomentar processos que contribuam para a construção da cidadania. De novo, a escola deve ter como seu objetivo importante, a construção de um exercício para a cidadania, vírgula, do conhecimento dos direitos fundamentais, do respeito à pluralidade e à diversidade de nacionalidade, etnia, gênero, classe, cultura, crença religiosa, orientação sexual e opção política, ou qualquer outra diferença, combatendo e eliminando toda forma de discriminação. Ou seja, o que se quer é que a escola forme um cidadão que não diminua o outro, isso é discriminar, diminuir o outro, por nenhuma dessas referências. Eu não posso, eu não posso acreditar que o outro é menor do que eu, porque ele é de outra nação, porque é de outra etnia, é porque é de outro gênero, porque é de outra classe, porque possui uma cultura diferente, porque acredita em outra religião, porque possui outra orientação sexual diferente da minha, ou porque acredita em outros valores políticos diferentes do meu. Ou seja, é um ideal de cidadania que não permite a diminuição de outro ser humano por qualquer razão que seja. O mesmo assunto volta na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Parêntese importante. A observação do BNCC nas escolas brasileiras tem
caráter de obrigatoriedade. As escolas não podem escolher não trabalhar a BNCC. A BNCC é obrigatória. E o que diz a BNCC? Competência número 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e olha que importante essa última expressão, colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Ou seja, vocês têm que ser competentes, segundo a nossa base nacional, nisso, em construir uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Mais adiante, chega na competência 7. Vocês precisam ser competentes em argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitam e promovam os direitos humanos, a consciência ambiental e o consumo responsável. Ou seja, eu preciso olhar para esses episódios do mundo com base nas orientações que se dirigem à educação brasileira. O que a gente está fazendo aqui é educação. Ou seja, eu preciso respeitar e promover os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável. Bom, o que essas... Segurou aqui de novo. O que essas normativas, em síntese, trazem? A República Brasileira é fundada em alguns princípios. O princípio da democracia, da igualdade, do respeito à diferença e da tolerância. Essa república, foi fundada segundo esses princípios, segundo a Constituição, deseja que a educação e as escolas, nos seus currículos, formem estudantes, vocês nesse caso, para que sejam cidadãos, e vocês estão no ensino médio, vocês estão na última etapa desse processo, acabando o ensino médio, vocês entram no mercado de trabalho, vocês vão entrar numa academia militar, numa instituição de ensino superior, e já serão eleitores, e espera que vocês, em todas essas áreas, sejam cidadãos que vão zelar, respeitar, defender justamente esses valores republicanos que estão previstos na Constituição. Bem, então, eu não estou tirando nenhum valor, ideia ou proposta da minha cabeça, eu estou respondendo a esses eventos nossos de hoje em dia com base no que afirmam as regras sobre educação e a Constituição Federal Brasileira. De novo, que o Webex para mim congelou, eu preciso aguardar o descongelamento. Eu entendo os questionamentos de vocês sobre se porventura esse debate vai cair na prova, vai cair na V2, mas enfim. Isso aqui é uma reflexão sobre um aspecto importante da sociedade que a gente está vivendo, e debater esses aspectos da cidadania é uma ordem que eu tenho dos documentos curriculares brasileiros. Então é muito importante para que vocês sejam capazes de formular a leitura de mundo individual de cada um de vocês, que a gente possa conversar sobre esses assuntos, né? E eu não quero ficar falando sobre os Estados Unidos. Eu quero
trazer esse debate agora um pouco para o nosso campo, para o que está se passando no Brasil, convidar vocês todos à responsabilidade. Como eu disse, a Constituição brasileira e as normas educacionais prevêem, está previsto lá, o, o pluralismo de ideias políticas. O pluralismo, ou seja, cada um de nós pode ter as convicções políticas que quiser. No entanto, essa Constituição Federal afirma determinado conjunto de valores. Eu acho muito importante que a gente assuma a responsabilidade de sair em defesa desses valores. O que eu estou chamando de defesa desses valores? Eu trouxe aqui 3 documentos. Esse aqui é o, caso alguém questionasse, né, é uma página do boatos.org desmentindo aquela história do brinde do copo de leite. Não foi uma questão de associação do presidente da República com o gesto supremacista branco, porque é um gesto supremacista branco histórico, o brinde ao copo de leite. Mas eu gostaria de trazer 3 perspectivas para que a gente pense o quanto está sendo exigido de nós nesse momento. São 3 perspectivas diferentes. A primeira delas, um artigo publicado na revista Carta Capital, a revista eletrônica da Carta Capital, que faz este apontamento aqui, que eu grifei em vermelho. O que está escrito aqui? Todos os principais indicadores do comportamento de um autoritário, listado pelos autores, estão presentes na figura de Jair Bolsonaro. Aqui faz-se referência a 2 autores, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que são professores de ciência política da Universidade de Harvard, que escreveram um livro Como as Democracias Morrem. Eles, os 2 autores, citam 4 aspectos que um líder autoritário traz: rejeição das regras democráticas do jogo; 2, negação da legitimidade dos oponentes políticos; 3, a tolerância ou encorajamento à violência; e 4, a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia. Por que eu estou trazendo esse tema à discussão? Todos vocês viram fragmentos de vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, onde eu acho que boa parte desses aspectos ressaltados pelos professores de Harvard foram atingidos. Quando se diz respeito à Suprema Corte brasileira, e eu tenho muitas críticas a muitas decisões da Suprema Corte, mas uma coisa é fomentar a crítica e o debate, outra coisa é o desrespeito. Você, como ministro de Estado, xingar, ofender a autoridade de um outro poder cuja existência é um dos pilares do jogo democrático, né? Então, a gente olhando para as regras constitucionais, fica ali muito claro a independência de poderes é parte do esquema, né? E depois, a negação da legitimidade de oponentes políticos. Ou seja, muitos dos ministros de Estado tratam os seus adversários políticos como criminosos que precisam ser presos. A palavra cadeia e prisão foi dirigida a todos os que ousaram questionar o atual governo. O encorajamento à violência é uma máxima. Essa história de querer armar o povo, de querer uma polícia repressora. Ou seja, esse artigo da Carta Capital afirma para a gente o seguinte: olha, os preceitos constitucionais da República Brasileira estão sob risco, porque o atual governo tem estimulado comportamentos que são ameaçadores a essa própria ordem, né?
Bom, a Carta Capital é um órgão de imprensa que tem um determinado posicionamento, a gente sabe disso. Então, eu resolvi abrir também um outro órgão de imprensa que tem uma perspectiva bastante diferente da Carta Capital. A revista Isto é uma revista nitidamente conservadora e vai fazer a seguinte análise. A tese fundamental é que a declaração das autoridades públicas brasileiras, recentemente, tem criado um clima de caos, de desarmonia entre os poderes republicanos, para concluir com esta frase aqui, uma matéria que é do ano passado, né? De 2019. O truque é velho demais e frequenta a agenda dos que narcisisticamente deliram com a perpetuação no poder. Bolsonaro deu as costas à classe política, menospreza o Congresso, poder constituinte imprescindível ao funcionamento democrático de uma nação, e isso ocorre desde o primeiro minuto do seu mandato. Então, é uma crítica muito poderosa aqui, que vai explorar ainda a guerra política que o presidente da República vai armar com governadores e prefeitos. Bem, mas para além de tudo isso, não bastasse a imprensa, um órgão progressista, Carta Capital, um órgão conservadora, isto é, eu trouxe aqui o Jornal Público, que é um jornal de Portugal. E nesse jornal de Portugal foi publicado um artigo assinado por dois pesquisadores que moram no Brasil, mas são europeus. Um é belga e o outro francês. E eles escreveram o seguinte: espremendo-se entre as notas de protesto da sociedade civil que se acumulam, o capitão da reserva ameaça abertamente a ordem institucional. Estamos atingindo o limite, diz ele. Sequer hesita em tomar café no Palácio Presidencial em companhia do Major Curió, notório assassino e torturador da ditadura. A mise-en-scène eleva a temperatura do drama quando, acompanhado de uma vintena de industriais, ele atravessa a pé a Praça dos Três Poderes para adentrar a Suprema Corte e intimar seu presidente que levantasse imediatamente o confinamento. Esse artigo aqui é assinado por Frederik van den Berg, um sociólogo. Ele é belga e atualmente está como professor aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, e Jean-François Verran é francês, e ambos fizeram seu doutorado sobre ciência política na, na Universidade da Sorbonne, em Paris, né? Então, eles estão alertando a nós sobre as possibilidades de avanço de uma marcha autoritária no Brasil. Bem, não sei se ainda está roubo. Bom, a minha câmera aqui deu pau, né? Então, deixa eu terminar aqui só no áudio. É, bom, gente, eu quero com isso tudo. A Constituição brasileira e os documentos normativos da educação nacional falam para a gente que a gente tem que ter uma cidadania em defesa da igualdade, do respeito à diferença e da democracia. E a gente tem um governo que, infelizmente, tem ameaçado esses valores. É essa a reflexão que eu gostaria de sugerir. Infelizmente, o tempo acabou e muito
desse tempo eu tomei parado esperando que o Webex liberasse aqui a minha agência no desktop, eu peço desculpas. Então, eu vou fazer o seguinte: na quarta-feira, eu vou acolher o posicionamento de vocês. Quem quiser fazer algum comentário sobre essa conversa que a gente teve, eu vou garantir um espaço de 10, 15 minutos na quarta-feira para a gente efetivamente poder trocar. E o resultado de vocês, que eu ainda não tenho, as notas da AV1, eu vou responder a vocês diretamente pelo e-mail. Então eu abro o e-mail, faço a correção do trabalho de vocês e respondo imediatamente com a nota. Tudo bem? Me desculpem aqui pela correria. E mais uma vez, pelas dificuldades técnicas dessa história toda aqui do compartilhamento do meu desktop, tá certo? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alguma última questão? Professor, é muito bom ter esse tipo de dar essa consciência para os colegas de turma. Obrigado pela paciência. Quem quiser, de novo, manifestar uma posição sobre tudo que eu expus aqui, eu garanto esse debate para a nossa conversa, para a nossa troca, na quarta-feira, antes de começarmos a falar de islamismo. Tá certo? Um grande abraço a todos. Bom dia. Professor, fica bem. Tchau, tchau.